que trabalhar, né, Carol? A gente folgou no outro, agora a gente trabalha para compensar. Obrigada, querida. Um beijo. Bom descanso agora para você. Gente, o Falando Nisso tá uma delícia, com assuntos muito importantes, inclusive com o Hospital Pio XII, como todas as segundas-feiras, mas também tem outros assuntos e outros destaques. Vamos dar uma olhada. Falando Nisso Band está no ar. Gastos com carro. Você já parou para fazer o cálculo? O levantamento mostrou ainda que de cada 10 pessoas, 4 não conseguem calcular direito quanto gastam com o carro. Por isso a dificuldade em saber se vale a pena ter um veículo na garagem ou rodar por aí usando aplicativos ou transporte público. É que a resposta depende principalmente de quanto a pessoa anda com o carro todos os dias. Dietas restritivas. Cuidado com os conteúdos na internet. Se tudo isso que chega por meio dos vídeos já mexe com a cabeça de um adulto, imagina de um adolescente. Por trás das dietas mais restritivas estão gatilhos que primeiro acionam os transtornos de imagem, uma imagem difícil de ser alcançada. Depois, os transtornos alimentares. E os adolescentes nunca foram tão vítimas desse problema. Palavrão. No trânsito, ele pode causar problemas sérios. Não à toa, Campinas, no interior de São Paulo, foi eleita a cidade mais boca suja do trânsito de todo o Brasil. A pesquisa feita por uma plataforma online concluiu que por aqui, de cada 10 motoristas, 3 xingam enquanto estão ao volante. O índice é o dobro da média nacional. Hora do lanche. O que os seus filhos estão comendo, hein? Não precisa nem falar que é a hora mais esperada, né? O cardápio é padronizado aqui na escola, mas os pais, por exemplo, podem enviar o lanche de casa, se assim preferirem. É nessa hora que muitas vezes a escola precisa intervir para que alguns alimentos sejam definitivamente eliminados das lancheiras das crianças. E no estúdio, vamos conversar com o Hospital Pio XII sobre tratamentos paliativos no combate ao câncer. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio. O Falando Nisso Band começou. Oi, gente, uma ótima tarde para você. Vocês estão sentindo falta do meu amigo? Ai, meu Deus, como ele faz falta. Tá descansando um pouquinho, Lucas? Um beijo, meu amor. Aproveite a sua folga, já que é dia do trabalho. Ele trabalha tanto aqui, né, nos bastidores e também com Manhã na Band, que a folga é merecida com certeza. Um beijo, meu amigo. Vamos seguir então com Falando Nisso, começando com a nossa mensagem do dia. E essa sim é super importante. E eu faço esse exercício em casa. Não permita que as dores te tirem o brilho da vida, sabe? Agradeça, mesmo em meio aos problemas. E sempre se lembre que tudo uma hora vai passar. Se não passou é porque você precisa passar por esse processo. Mas daqui a pouco as coisas voltam ao lugar, como sempre ficaram, tá bom? Olha, mês começando, hoje é dia 1º de maio e tem mais kit para você. Vamos dar uma olhada? São 2 kits, da Polipet e da Ortovip. Quer saber como participar? Você tem que ir para lá, para o @Falando Nisso Band, para o nosso Instagram, tá? Aí você deve seguir a Polipet e a Ortovip e marcar 2 amigos por comentário. Pode participar, gente, quantas vezes você quiser. No dia 12 de maio, a gente já vai trazer o resultado, então tem pouco tempo, tá bom? Geralmente a gente faz as promoções com um mês, essa vai ser o sorteio no dia 12 de maio. Vamos, então, agora dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa votação na enquete, tá bom? Com 2 perguntas. Eu vou espelhar de novo, porque estão me dizendo assim que não está aparecendo para o pessoal, para a gente mostrar as participações na enquete. Se não tiver agora, não tem problema. Eu já passo o resultado parcial e depois a gente mostra aqui. Pode ser, diretor? Pode ser assim? Vamos falar então, ó. Você sabe quem precisa dos cuidados paliativos? Esse é o nosso assunto de hoje. 50% dizendo que sim e 50% dizendo que não. Segunda perguntinha que está no nosso Instagram e que você pode conferir. Você sabe o que são, né, os cuidados paliativos? 67% sim e 33% dizendo que não. Gente, o Hospital Pio XII está no Falando Nisso toda segunda-feira sugerindo assuntos importantes ligados à saúde. E hoje o Pio XII trouxe um assunto pouquíssimo discutido, que causa até um certo desconforto, mas que é essencial para o paciente que tem câncer.
cuidados paliativos. Então, a nossa convidada é a médica Patrícia Langenegger, acho que é assim? Falei certo? Perfeito. Diferente o sobrenome, que é do setor, né, de internação da oncologia do Hospital Pio XII. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por abordar esse tema tão importante. Importantíssimo. Vamos contar, então, para as pessoas que não sabem, o que são os cuidados paliativos? Claro. Fiquei até surpresa com 67% das pessoas já conhecendo. Eu achei um dado bem importante e relevante, e alto, né? Eu achei alto, achei que ia ter menos gente que já tivesse ouvido sobre o tema. Então, só para o pessoal que ainda não conhece muito, cuidados paliativos é uma área na saúde que visa garantir qualidade de vida para as pessoas que têm doenças graves, avançadas e que têm risco de falecer por conta dessa doença. Resumindo o que eu falei aí de termos um pouco técnicos, é para garantir uma vida boa para quem tem doenças graves e avançadas. E não só para a pessoa que está doente, mas também para os seus familiares. Tá? Então, a gente, mesmo na medicina, na enfermagem, a fisioterapeuta, então o cuidados paliativos sempre age de uma forma multidisciplinar e não atua só como paciente, com a pessoa que está doente, mas também seus familiares. Olha, interessante, né? Então, é um conjunto, né? Exato. De disciplinas e de abordagens, não só com o paciente. Agora, doutora, como que o Hospital Pio XII trata essa questão, né, com o paciente? Como ele e os familiares ficam sabendo da notícia de que, olha, a partir de agora nós vamos entrar com os cuidados paliativos, porque é delicado. É super delicado. É uma questão muito, realmente, como você falou, delicada, a gente tem que ir com muito jeito, né? Mas uma das coisas é isso, a gente atua nas duas frentes, tanto na internação, né, conversando com o paciente, com a família, explicando, né, indo ao lado do paciente, explicando como que está indo a doença e tudo, e quando chega algum ponto que as coisas estão um pouco mais complicadas, a gente vai levando. E também, desde novembro, a gente começou a ter um ambulatório de cuidados paliativos. Ah, ele é recente? Ele é recente, um ambulatório? Então, a gente não faz só os pacientes internados, mas também o paciente em casa, faz consulta, volta para casa e a gente tenta fazer isso, o controle de sintomas, de sofrimento e de toda essa visão de cuidados paliativos no ambulatório também. Olha que interessante para você ver, né, o quão importante, é necessário mesmo, né, ter um setor só especificamente cuidando disso. Agora, qual que é o intuito de acompanhar essa equipe? Né? Vocês têm, qual que é o intuito de vocês acompanharem esse paciente e a família também, né? Perfeito. O intuito, a gente viu que, óbvio que a gente tem pessoas com doenças graves, avançadas, então é muito delicado. E o intuito, os estudos mostram que o cuidado paliativo, ele consegue melhorar a qualidade de vida, que é o intuito mesmo, o objetivo principal, mas os estudos mostram que reduz a depressão, reduz a ansiedade, reduz até para os familiares também ansiedade, depressão, luto, tudo isso a gente vê que a gente consegue. E tem até estudos que mostram que aumenta até sobrevida, aumento de tempo de vida, que não é o objetivo, mas o acompanhamento bem precoce com cuidados paliativos consegue aumentar isso, a expectativa de vida também, mesmo diante de doenças avançadas, agressivas e graves. O Pio XII, ele é referência no setor de oncologia, logicamente de cardiologia também, mas os cuidados paliativos, eles vão além do setor oncológico, ou seja, quem se beneficia desses cuidados? Perfeito, a sua pergunta é maravilhosa, que realmente, historicamente, o cuidado paliativo começou com a oncologia, lá na década de 60. Foi então, assim. Então, por isso que as pessoas associam muito cuidado paliativo à oncologia, porque o início, como ele começou, foi com a oncologia. Só que agora, né, desde a década de 1960 até agora, a gente viu que tem benefício para muita gente. Então, como você falou da cardiologia, então pacientes que têm doenças cardíacas graves, doenças pulmonares, então quem tem bronquite grave, né, que depende de oxigênio ou fibroses pulmonares, pessoas que têm quadros de demências, né, então Alzheimer, outros tipos de demência, Parkinson avançado, outras doenças neurológicas avançadas, a próprio HIV, que a gente antigamente era outro, né, hoje em dia a gente sabe que o HIV é muito mais crônico, mas também o HIV já em processos mais avançados, então tem uma grande gama de pessoas que podem se beneficiar dos cuidados paliativos, não só os pacientes oncológicos. Olha, que legal. Muito legal. Depois, doutora Patrícia, a gente pode
abordar a questão da equipe mesmo multidisciplinar e quem são essas pessoas que fazem o trabalho, os cuidados paliativos com os pacientes do Hospital Pio XII, tá bom? A gente pode retomar então o nosso papo daqui a pouquinho, porque a gente está indo para o bloco de notícias, tá? Você já parou para fazer as contas de quanto você gasta com o seu carro? Para algumas pessoas, vale a pena andar só de aplicativo mesmo, do que ter um carro próprio. Há 2 anos, depois de fazer as contas, o Juliano resolveu vender o carro. Ficou 1 ano usando aplicativos de transporte e recentemente apostou na locação de um carro por assinatura, que cobra um preço fixo, incluindo gastos com impostos e manutenção. Ter que levar para manutenção, fazer revisão, troca de óleo, troca de pneu, não faço mais isso. Hoje é tudo com a operadora. Segundo uma pesquisa da Serasa, 63% dos entrevistados afirmaram que os gastos com o veículo representam a segunda maior despesa do orçamento familiar, atrás apenas da alimentação. E mais, 32% admitem que gastam muito mais com o carro do que deveriam. Além disso, 1 em cada 10 entrevistados pensa em se desfazer do veículo até o fim do ano. O levantamento mostrou ainda que de cada 10 pessoas, 4 não conseguem calcular direito quanto gastam com o carro. Por isso a dificuldade em saber se vale a pena ter um veículo na garagem ou rodar por aí usando aplicativos ou transporte público. É que a resposta depende principalmente de quanto a pessoa anda com o carro todos os dias. Se é um trajeto relativamente curto, eu já fiz as contas, por exemplo, e valia mais a pena usar aplicativos do que ter um novo veículo, né? Quando você tem trajetos maiores, tem que pôr na ponta do lápis para ver quanto que sai, quanto que você gasta no mês, pelo menos uns 3, 4 meses para você fazer uma média e fazer a projeção no ano. É isso, tem que colocar na ponta do lápis e ver se compensa para você, né? No próximo bloco a gente vai conferir, você é daqueles que segue dieta assim pela internet? O assunto é sério, tem que tomar cuidado porque nem tudo que está na internet é verdade e funciona, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta também com o Hospital Pio XII falando sobre os cuidados paliativos. Até já! Já estamos de volta, pessoal, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, a gente está aqui com o Hospital Pio XII falando sobre os cuidados paliativos. A gente vai parar um pouquinho esse assunto e falar de um outro que dá água na boca, principalmente agora, né? Tem muita gente almoçando. É a 10ª temporada, pessoal, do MasterChef, que vai estrear amanhã. Mas agora a gente vai conversar com a Marisa Mestiço, que é diretora-geral do programa. Seja muito bem-vinda, Marisa. Ninguém estava entendendo porque eu estava com essa colher de pau. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ela é a colher de pau mais desejada, pelo menos entre esses 90 competidores aí, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada por abrir esse espaço para falar de comida, né? Melhor horário, eu acho. Certeza, Agatha. Eu acho que a gente tem aí a oportunidade de fazer essa colher ter um valor muito grande, porque a gente está entrando na 10ª temporada, então para nós é muito importante resgatar a simbologia da colher, que foi lá em 2014, que a gente foi no Pacaembu aqui em São Paulo. Vocês estão vendo algumas imagens aí do programa dessa temporada, a gente vai revisitar coisas incríveis que a gente viveu dentro da cozinha do MasterChef, com essa roupagem maravilhosa que é a gente agora na 10ª temporada, com 90 candidatos. Vocês estão vendo aí um pouquinho da animação das pessoas, os sotaques do Brasil inteiro representado aqui para a gente falar de comida, falar de oportunidade, falar de sonhos e resgatar as histórias. Nós estamos muito felizes com o que a gente está propondo essa temporada e é óbvio que a gente queria dividir um pouquinho com vocês sobre o que a gente está fazendo esse ano. Então, acho que a gente tem a chegada do Rodrigo, que é uma novidade, mas a gente tem provas que a gente nunca fez. A gente vai falar sobre reconhecimento, sobre mudança de profissão e sobre que está emoção, muito em né, alta gente? também. Afinal de contas, MasterChef. Com certeza, essa Sim, questão de... Porque imagina, né, pós-pandemia, todo mundo quer se transformar, todo mundo quer mudar, quer retomar alguma coisa que deixou para trás, né? Então a gente vem
com esse aspecto, com esse intuito de trazer uma temporada de divertimento, de emoção e de muita comida boa, né? Que é o que a gente faz bem. Ô Marisa, nessa primeira dinâmica vão ser esses 90 competidores que vão fazer ali um prato, que vai ser acompanhado inclusive pelos familiares e tudo mais. E aí vocês vão ter que selecionar os que vão levar essa colher para casa. Não é isso? Você pode adiantar alguma coisinha nessa primeira, na estreia amanhã ou não dá, hein? Vou te dizer que eu tenho aí um pouco de receio com os spoilers, mas eu acho que de coração aberto na 10ª temporada, a gente tem a obrigação de dizer que sim, vai ter pratos que vão garantir não só a próxima fase, mas ganha o coração dos jurados. Eu assisti aqui em primeira mão para vocês, eu assisti o último corte do programa hoje de manhã, para vir inspirada para falar para vocês que a gente tem um momento muito icônico com uma participante em que, assim, é emoção pura. Eu me emocionei. E olha que eu faço o programa, eu construo, eu estruturo, né? E eu assistindo o último corte, eu acho que todo mundo vai se surpreender e vai se sentir muito tocado com as palavras do Jacan para uma das entregas das colheres dessa noite de amanhã, na estreia do MasterChef 10. Com certeza, tá todo mundo muito eufórico, né, para essa estreia. Ô Marisa, você ajudou a implementar o formato do MasterChef aqui no país, né? Qual que é a leitura que você faz do MasterChef no Brasil? Porque realmente virou referência. Todo mundo na internet começa a postar pratos e já linka ao MasterChef, né? Isso é muito legal. É diferente de outros países? Olha, eu acabei de voltar de Portugal para falar sobre MasterChef Brasil. A semana passada dei uma fugidinha para falar, porque nós somos convidados para falar sobre o nosso case de sucesso. E basicamente é o que você acabou de resumir. O sentimento do programa em prol de história de pessoas. Então, eu imagino que a gente se diferencia dos outros países porque a gente tem um dispositivo da paixão, antes de qualquer coisa. E a mudança do conceito de alimentação no Brasil veio carregada do programa apresentar a gramática, né, da gastronomia de uma forma muito natural. Então a gente passou a entrar na casa das pessoas para falar de termos que não eram usuais de uma forma muito tranquila. E as pessoas passaram a olhar para o que comem, né? Que eu acho que essa que é a maior jornada e eu atribuo isso com certeza ao coração aberto que o brasileiro estava de falar sobre alimentação. Me sinto muito orgulhosa de falar que nós fazemos parte da cultura do brasileiro, né? Não é só um programa que entretém nas noites de terça-feira. É um programa que disponibiliza conhecimento sobre regiões que às vezes a gente não tem condições de chegar. E a comida faz um pouco disso. É por isso que eu endosso tanto a relação dos sotaques, né? O Brasil é feito de muitas comidas, de muitos masterchefs, de muito regionalismo. E eu acho que o programa consegue unir um pouco desses lugares num lugar só. E a gente poder abordar a comida e falar sobre sonhos, sobre história, sobre superação. Acho que é isso que faz o Brasil ser um país que tem uma diferença tão grande das emoções e das pessoas que participam do programa. Eu comecei a pensar sobre isso já vem um tempo, né? Porque a gente vem construindo essas narrativas, mas a semana passada em Portugal eu tive a comprovação de que o nosso povo é um povo disposto a abrir o coração e falar sobre comida com a sua verdade, com as suas referências. E eu acho que isso é muito genuíno, é muito bonito, muito honesto. De fato, eu acho que a comida, né, os pratos, vêm realmente para fazer uma ponte entre as várias regiões do país e o quanto ele é rico, né? A gente pode mostrar através do MasterChef. Marisa, gratidão, viu, por estar aqui junto com a gente no Falando Nisso. Uma excelente estreia para todos vocês aí. Obrigada pelo espaço. Gente, vou deixar aqui o convite para vocês amanhã acompanharem às 10h30 da noite na tela da Band. Estreia MasterChef 10, uma temporada linda, icônica, divertida e cheia de nostalgia para quem gosta de comer bem e gosta de ouvir boas histórias. Então a gente espera vocês. Sigam a gente nas redes sociais, a gente está lá ativo, falando sobre um monte de coisa. E o convite para vocês aí, para depois terem desdobramentos, quem sabe a gente possa falar o que aconteceu no episódio 1 com vocês diretamente aí no programa, tá? Muito obrigada, gratidão mesmo por receber a gente.
Tchau, tchau. Um beijo, Marisa. Sabe que aqui a gente tem um quadro que a gente fala sobre os destaques da web. E o MasterChef já foi, muitas vezes e com certeza muito mais agora nessa 10ª edição, viu? Um grande beijo. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom programa pra vocês. Tchau. Tchau. Até mais. Bom, hoje a gente está aprendendo um pouco com o Hospital Pio XII o que são os cuidados paliativos e qual a importância para a família e também para os pacientes, né? Os cuidados paliativos são realizados quando o tratamento curativo não está mais atuando de forma satisfatória, né? Para reduzir, de repente, um tumor. Quem está explicando mais para a gente é a médica Patrícia Langenegger, que é do Hospital Pio XII, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, Patrícia, que as pessoas têm, né, dos cuidados paliativos e do medo que fica em falar só sobre o final da vida, né? Esse é um medo legítimo? As pessoas ficam com esse receio mesmo? Super, é muito comum, tá? Quando a gente começa a falar que é da equipe de cuidados paliativos, com certeza é um medo, né? E a gente tenta diariamente desmistificar isso, tá? Que realmente, quando os cuidados paliativos começou, ele realmente era para pessoas que realmente estavam em fase terminal, em fase final de vida, como dizemos, no leito de morte, tá? Mas, como eu falei para vocês no começo, foi da década de 60 que começou. Desde então, a gente foi vendo que quando a gente começou a entrar com cuidados paliativos cada vez de forma mais cedo na trajetória de uma doença avançada, a gente trazia muito benefício. Então, não quer dizer que é cuidado paliativo que está no leito de morte ou que está morrendo, de forma alguma, tá? Então, o cuidado paliativo, na verdade, o intuito é entrar cada vez mais cedo para a gente garantir uma vida boa, mesmo tendo essa doença agressiva, avançada e tudo, né? Então, eu gosto muito de uma fala da Ana Michele, não sei se você já ouviu falar da Ana Michele, foi uma jornalista jovem, ela descobriu um câncer de mama quando ela tinha 20 e pouquinhos anos e ela acompanhou, e ela se dizia uma ativista do cuidados paliativos. Olha só. E ela acompanhou, e ela falava que cuidados paliativos não é sobre a morte, é só sobre como eu quero viver até lá. E ela falava, minha vida vai ser uma trajetória extraordinária, vai ser lindo. Então é muito isso, a gente não é sobre a morte, é sobre a vida. A vida. Exatamente. Como valorizá-la, como valorizar, da melhor forma e viver mesmo diante de uma doença que pode ser pesada e triste, mas como que a gente pode fazer aquela vida valer a pena, aquela vida ter sentido naquele momento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a equipe que faz os cuidados paliativos, porque tem até inclusive um ambulatório, né, específico para isso. Perfeito. São quantas disciplinas, são quantos profissionais envolvidos? Perfeito. A gente sempre fala que cuidados paliativos a gente não faz sozinho, não é só o médico que faz cuidados paliativos, é sempre em equipe, tá? Então, são todas quase as equipes, as profissionais da saúde. Então, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, tô até com medo de esquecer, terapeuta ocupacional. Então, resumindo, são todos na área de saúde, fono, dentista, todos devem, né, tem especialização em cuidados paliativos para, como eu te disse, de forma multidisciplinar e de forma integral, ver como a gente pode ajudar aquela pessoa que está com a doença de viver melhor. Então, são todas as áreas que tem a especialização, então tem que fazer a especialização, né? Cada um que sabe, igual o médico faz especialização, o enfermeiro faz especialização, mas todo mundo atua nessa área aí também. Ótimo. Já estão chegando alguns comentários, daqui a pouquinho então a gente mostra. Claro. A gente vai novamente para o nosso bloco de notícias. Vamos dar uma olhadinha em qual notícia vai vir agora? Na web, muitos compartilham sobre dietas, né? Mas é claro que a gente tem que ficar, gente, com medo, tem que tomar cuidado, porque consumir qualquer conteúdo pode sim prejudicar a sua saúde. Eu começo meu dia comendo meu bolinho de banana. Parece só coisa de adolescente. Jovens descrevendo a rotina alimentar. Meu almoço é batata inglesa, carne e salada à vontade. A hashtag Tudo que eu como em um dia tomou as redes sociais. Vídeos com milhões de visualizações chamam a atenção. Neles, algumas dietas são mirabolantes, sem nenhuma comprovação científica. Outras exigem acompanhamento profissional. Eles também mostram corpos magros em um padrão de beleza difícil de alcançar. Carolina, psicóloga e especialista em transtornos alimentares, vê ali uma série de perigos. É algo novo para buscar esse corpo que elas tanto desejam, esse corpo que é tão falado, mas a gente sabe que leva a sofrimento.
né? Não só sofrimento psicológico, leva a um sofrimento, que a gente diz, um prejuízo social também. Se tudo isso que chega por meio dos vídeos já mexe com a cabeça de um adulto, imagina de um adolescente. Por trás das dietas mais restritivas estão gatilhos que primeiro acionam os transtornos de imagem, uma imagem difícil de ser alcançada. Depois, os transtornos alimentares. E os adolescentes nunca foram tão vítimas desse problema. Segundo dados da OMS, cerca de 5% da população brasileira sofre com doenças como bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Entre os adolescentes, esse número sobe para 10%. Andressa sabe o que é isso. Durante muito tempo, o espelho e o celular foram inimigos. Hoje ela é modelo curvo e fala para outras meninas sobre a beleza de não seguir um padrão. Quando a gente vê beleza num corpo parecido com o teu, automaticamente a gente consegue se olhar, se identificar e perceber que tu pode se olhar também com amor e carinho. Tu pode continuar achando aquele outro ideal que tu sempre achou muito bonito, mas entender que o teu também é bonito, não é um não exclui o outro. É isso, são os corpos reais, né? Agora a gente vai de mais informação. O Douglas Cruz está chegando para falar para a gente um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Douglas. Bom trabalho nesse 1º de maio, tudo bem? Tudo bem com você, Águida? Boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Exatamente, o Dia do Trabalho é um dos temas aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM. A gente não pode deixar de citar a tradicionalíssima Festa do Trabalhador, a Macarronada do Trabalhador, que está acontecendo agora lá no Parque Novo Horizonte, aqui em São José dos Campos. A Prefeitura esperava, até o final de semana, receber cerca de 8.000 pessoas nessa tradicionalíssima macarronada que acontece agora lá na Escola Estadual Dorival de Monteiro, localizada na Rua dos Pedreiros, né? Para atender e receber toda essa galera, né, quase 8.000 pessoas, a Prefeitura preparou uma verdadeira força-tarefa do macarrão. Para fazer toda essa massa foram utilizados aí mais de 1.000 quilos de macarrão, que para fechar esse macarrão à bolonhesa foram utilizados também 550 quilos de carne moída, 500 quilos de molho de tomate, para dar aquela temperada no macarrão, 40 quilos de alho e cebola e 3 quilos de orégano. E para deixar aí um pouco menos ácido, falando um pouco aqui de culinária, também foi utilizado aí 3 quilos de açúcar para tirar um pouco a acidez do macarrão. Quem estava presente nessa festa, como a gente pode ver nas imagens, é o prefeito Anderson Farias. O vice-governador Felício Ramute também esteve presente na Macarronada do Trabalhador, que segue acontecendo agora mais com shows aí e outros eventos como distribuição de algodão doce para as crianças e shows tradicionais aí da cultura joseense nesse Dia do Trabalhador, que não tem data para acabar essa macarronada. Falando um pouco da situação das estradas, né? Segunda-feira, volta de feriado, muitos turistas retornando para casa, e vou destacar aqui 2 rodovias que têm a situação um pouco mais complicada. A Floriano Rodrigues Pinheiro, saída de Campos do Jordão, sentido Taubaté, tem trânsito intenso. Na saída da Serra, a Polícia Rodoviária Estadual está fazendo uma operação, aumentando aí a faixa de rolagem. Geralmente é apenas uma faixa para descida, a polícia aumentou para 2 faixas, portanto o motorista redobre a atenção. E a travessia de Balsas aí na saída de Ilhabela está com fila nesse momento de 1h30, portanto o motorista que vai pegar as rodovias aí voltando para casa precisa de um pouco mais de paciência, né, Águida? Ah, com certeza. Isso porque a gente está no início da tarde. Tem gente que deixa para voltar mais final de tarde, começo de noite, aí você vai ver, o negócio vai complicar. Obrigada, viu, pelas informações, Douglas. Tchau, Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta com Falando Nisso, a gente vai dar um intervalinho e a gente vai falar de uma coisa, ó, quem nunca soltou um palavrão no trânsito, hein? Tem gente que não tem como não, vai e fala mesmo, mas infelizmente ele pode causar problemas sérios. E é esse o nosso assunto do próximo bloco, tá bom? Até já! A nossa entrevistada de hoje é a médica Patrícia Langenegger, coordenadora do setor de internação da oncologia do Hospital Pio XII, que está falando um pouco pra gente sobre os cuidados paliativos. Antes da gente voltar com as nossas perguntas, tem inclusive um depoimento muito bacana. Coloca para mim, por favor, Rafa. Águida, boa tarde. Eu faço acompanhamento no Hospital Pio XII, tive câncer de tireoide. Médicos e enfermeiras são muito cuidadosos com a gente, pois nos enche muito, né? Muito com o psicológico, pois isso mexe muito com o psicológico da gente. A Kelly Cristina de São José dos Campos que mandou esse depoimento. Um beijo, viu, Kelly? Obrigada pela sua participação. Tem o pessoal também que está
tranquilo em casa, comendo inclusive uma macarronada, coloca para mim, por favor. Aqui Eliezer do Primavera, São José, estou aqui comendo um macarrão na festa do Novo Horizonte, que a gente acabou de falar, né, com o Douglas Cruz. Ligadinho em vocês, um grande beijo, viu, Eliezer? E também pediram para eu mandar um beijo para o pessoal lá do Litoral Norte, de Ubatuba, na verdade, o Alexandre Rodrigues. Boa tarde, Águida. Hoje é meu dia do trabalhador. É o nosso, né, Alexandre? Sou de Ubatuba, no Litoral Norte. Ligadinho no Falando Nisso. Pode mandar o depoimento de vocês que a gente coloca aqui, tá bom? Doutora, vamos falar sobre as pessoas com doença em estágio terminal, né? Elas também recebem esse acompanhamento independente da doença, não é? Como que fica, por exemplo, essa questão de falar ou não para o paciente da situação dele? Qual que é a conduta que o hospital tem com relação a isso? Perfeita essa pergunta, não é só você que tem essa dúvida, a gente escuta isso quase diariamente, né? Acho que tem que ser uma forma individualizada, né? Eu não tenho uma receita pronta, porque tem gente que quer saber, e tem gente que não quer Eu saber. me fiz essa pergunta, falei, nossa, se eu tivesse nessa situação, eu gostaria de saber. E estudos mostram que a maior parte das pessoas, mais de 80% das pessoas querem saber. Olha. Tá? Mas tem sim uma porcentagem de pessoas que não quer, que tem medo, que acha que vai perder esperança ou que vai desistir se ficar sabendo. Então a gente vai respeitar. A gente vai sempre perguntar para a pessoa, vai ver o que ela prefere, como que ela gosta de ouvir, como que ela gosta de encarar. Com isso a gente vai de forma individualizada para cada um e dando a informação, porque tem gente que fala assim, não, tá bom, doutor, você começou a dar, mas eu mudei de opinião, não quero mais ouvir, que isso está ficando pesado. Aí você vai até um ponto. Então isso não tem uma resposta pronta, uma resposta fácil. Mas no geral, a gente entende que a família sempre também quer proteger, né? Eu não quero contar porque talvez ele desista ou ele desanime. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a maior parte das pessoas querem sim saber. Então a gente constrói isso junto. Ó, eu sei que você quer proteger, eu sei que a gente quer fazer o cuidado da melhor forma, mas também eu gosto de... Sempre tem um conto, não sei se você já leu também esse livro, do Drauzio Varela, que é aquele Por um Fio. Ele tem um conto que é muito engraçadinho, que desculpa se foi um spoiler para o pessoal, mas primeiro o filho entra e fala, doutor, não conta nada para o meu pai. Aí, não conta tal, aí o pai entra depois e fala, doutor, não conta nada pro meu filho, entendeu? Então, no fim, as pessoas acabam sabendo e o fato de querer proteger um outro, elas não se conversam. Então, a gente sempre também estimula, por mais que a conversa seja difícil e tudo, conversar, porque sempre a omissão ou mesmo a mentira afasta os familiares. E quando você consegue, de uma forma gentil, honesta, carinhosa, compartilhar a verdade, a gente vê que a família se une. Então, a gente sempre estimula que a verdade seja dita. Obviamente, se a pessoa quiser, né? Isso. Mas isso... Respeitando né, a opinião ali do paciente. Perfeito. Agora, os cuidados paliativos, eles são apenas para esse tipo específico de paciente ou não? Né, em estágio terminal ou não? Não. Então, como eu te disse antes, a gente viu que começar cada vez mais cedo. Então, a partir do momento que a gente identifica que tem uma doença grave, que não vai ter mais como cura, a gente já pode. Então, qualquer doença. Então, como eu falei, o câncer do coração, problemas cardíacos, problemas pulmonares do pulmão, renais, o próprio Alzheimer, demências, doenças neurológicas. Então, um grande escopo de pessoas que podem se beneficiar. E não tem mais isso que a gente fala assim, agora não dá para fazer nada, começa paliativos. Não, é a partir do começo. Então, tendo o tratamento, então fazendo químio, fazendo o tratamento do coração, fazendo tratamento renal, fazendo todos os tratamentos, a gente vai em conjunto. A gente vai junto, ajudando a pessoa a controlar os sintomas, a encarar a doença de uma forma mais leve e tudo. Então, a gente começa do comecinho. Então, não tem um só terminal, entendeu? Para a gente fazer cada vez mais, trazer mais benefícios e que a pessoa viva com a doença, mas de forma mais saudável, mais leve, encarando, enfrentando isso de forma mais digna mesmo, né? Agora eu vou colocar um tema aqui que acho que também é um pouco pesado com relação à eutanásia. Ela faz parte desses cuidados paliativos. Vamos explicar primeiro, né, o que é a eutanásia. E é uma pergunta muito comum, tá? Então é muito legal que você trouxe. Primeiro, então, explicando o que é a eutanásia. A eutanásia é a administração de medicação de forma intencional para abreviar a vida, então para matar a pessoa naquele momento, tá? Cuidados paliativos não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Óbvio que os dois estão enfrentando pessoas com doenças graves, avançadas, com muito sofrimento. Tá? Em outros países a eutanásia ela é permitida. Perfeito. Tem alguns países que são permitidos. Então, por exemplo, a Suíça, a primeira que foi a Holanda, o Canadá, a Colômbia, nossa vizinha, permite. Então tem Luxemburgo, tem alguns países que permitem. Mas o Brasil é ilegal, tá? Então a gente não faz no Brasil eutanásia, tá? Então, tem alguns estudiosos que até falam que você não pode inserir na nossa lei, por exemplo, a eutanásia, até a gente ter um acesso global para todo mundo de cuidados paliativos bem feitos, porque a eutanásia seria o último recurso se a pessoa já está com cuidados paliativos bem feitos, acompanhando direitinho, e mesmo assim ele ainda tem muito sofrimento. Né, irreparável, daí pensaria nisso, entendeu? Então eu acho que o Brasil ainda está muito longe, que pouca gente tem acesso a cuidados paliativos de forma adequada, né? É mesmo? Você observa isso? É muito pouco, ainda é muito nos novo. Nos hospitais, é algo novo? É novo da década de 60, mas ainda tem muito desconhecimento, é uma área que ainda está crescendo e são poucas pessoas. Agora eu vou ficar devendo os números certinho, mas eu não acho que 20% da população tem acesso a um cuidado paliativo bem feito, integral, com uma equipe multi, entendeu? Então a gente tem muito pouca gente que realmente tem o acesso ao cuidado paliativo de verdade. Olha só. Precisaria, então... Muitas políticas públicas para o desenvolvimento do cuidados paliativos. Atualmente, está tendo, até eu não sei, nas redes sociais tem bastante movimentação da Frente Paliativista, que é um movimento para incluir o acesso integral a cuidados paliativos no Brasil, que é um movimento muito legal, que seria muito importante. Por isso mesmo, porque a gente entende que infelizmente, o processo de morte faz parte da vida, né? A gente não entende como a vida é versus a morte. Então, que a gente consiga cuidar dessa fase final de forma digna, de forma justa, de forma adequada, que a gente consiga controlar o sofrimento. Mas se a gente não consegue dar isso para a população, né? Como fazer? Como que a gente vai fazer? Agora, acho que um dos papéis assim fundamentais, porque quem lida com a morte todos os dias, ou quem está nesse meio de saúde, eu acho que tem uma outra visão. Sim. Não que os profissionais sejam frios, não é nada disso, mas faz parte da rotina. É como a gente aqui que lida com informação. É difícil ficar nervosa? Em alguns momentos até sim, mas geralmente é um ambiente que eu já estou acostumada. É isso, né? Exato. Muita gente pergunta se é triste, se é pesado. Eu não vou negar que tem momentos que são muito tristes, igual tem momentos que você fica nervosa diante das câmeras, tem momentos que eu fico triste, muito triste. Mas eu também encaro como estou trazendo alívio, eu estou trazendo dignidade, eu estou trazendo um bom, né, um momento dessa vida dessa pessoa. Eu também, pessoalmente, levo como lições de vida para mim, né? Então eu vejo tantas histórias bonitas e tantas histórias transformadoras que eu também acho, né, dentro do possível, bonito também. Exato, porque você está lidando com histórias e pessoas reais. Com certeza, não com doenças e morte só, né? É isso. Olha, a gente vai dar um tempinho no nosso assunto. Vamos saber como fica a previsão do tempo? Hoje é segunda-feira, o sol amanheceu assim, já bem intenso aqui em São José dos Campos, mas a gente vai saber o que vai acontecer ao longo dessa semana. Amanda, boa tarde, querida. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade. Nesta segunda-feira, 1º de maio, a expectativa é de tempo firme, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. A temperatura segue em gradual elevação e hoje à tarde, máxima já na casa dos 26 graus em Lagoinha, 24 graus em Santo Antônio do Pinhal. Uma segunda-feira com tempo firme, em que o sol aparece entre nuvens, máxima de 27 graus em Lavrinhas, 25 em Campos do Jordão e 28 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos, a semana começa com tempo firme também. Temperatura máxima chegando aos 27 hoje, 27 também amanhã, terça-feira, e pode fazer até 28 graus na quarta. E por enquanto, até meados da semana, não há condição de chuva. Falando do litoral norte do estado de São Paulo, o mar segue calmo, com ondas de 1 metro de altura e ventos fracos, que não passam dos 21 quilômetros por hora. Legal, Amanda, valeu. E aí, você já falou algum palavrão, já ficou muito bravo no trânsito? Tem gente que não se aguenta, né? Às vezes, como um desabafo ou até mesmo agressão, ele deve ser totalmente evitado, gente. Sabe quando você tá no trânsito, dirigindo e de repente...
É difícil não soltar um palavrão, né? Eu falo bastante palavrão no trânsito, viu? Sim, muito. Não à toa, Campinas, no interior de São Paulo, foi eleita a cidade mais boca suja do trânsito de todo o Brasil. A pesquisa feita por uma plataforma online concluiu que por aqui, de cada 10 motoristas, 3 xingam enquanto estão ao volante. O índice é o dobro da média nacional. O William é motorista de aplicativo. Você tem ideia de quantas horas por dia você passa dirigindo? No mínimo 8 horas. E quantos palavrões você fala num dia? Pelo menos umas 2 vezes por hora, viu, trabalhando. Soltar aquele palavrão de fato pode ajudar a descarregar a raiva, mas é preciso tomar cuidado. Às vezes, um palavrão teoricamente inofensivo pode desencadear uma briga no trânsito. Gentileza gera gentileza, também hostilidade gera hostilidade. Põe uma música para se distrair, tira um pouco o foco daquela questão estressante. Saiba aproveitar o que a vida tem de melhor para você. Gente. Bom, agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web. E aí, Lana, boa semana, querida. Me pegaram desprevenida? Tava aqui conversando com a minha entrevistada, mas tá tudo certo. O programa ao vivo é assim também, né? A gente... Sim, com certeza. Uma hora é pego, não tem jeito. Boa tarde, Águida. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar uma coisa muito legal. Para os fãs da Beyoncé, é uma esperança. Pois é, depois de 10 anos que ela esteve aqui no país, provavelmente ela estará aqui no ano que vem. Isso de acordo com informações de um jornalista que ele soltou na última semana aqui no Brasil. Bom, quem informou isso foi o jornalista José Norberto Flash. E segundo ele, as apresentações deverão acontecer nos próximos meses, entre março e abril do ano que vem. Datas, cidades, preços de ingressos e maiores detalhes dessa turnê brasileira ainda estão sendo definidos, podendo ser anunciados a qualquer momento. Mas ainda são rumores. Por enquanto, a Renaissance World Tour tem 57 shows confirmados entre os meses de maio e setembro deste ano, e a maioria das apresentações já estão com quase todos os ingressos esgotados, sendo uma das turnês mais procuradas pelo público nos últimos anos. E a gente quer ver a Queen Bee aqui no Brasil, né? A Beyoncé maravilhosa, já dá para juntar dinheiro porque menos de R$500 não deve ser. Ah, mas aí vale a pena, né? Maravilhosa. Imagina que delícia. Com certeza, vai ser Ficar incrível. algumas horinhas, né? Com certeza. Um beijo, viu, Lana? Beijo, tchau. A gente se vê amanhã, tchau. Daqui a pouco a gente vai conferir. Você faz a lancheira para o seu filho, para o seu neto, enfim, para alguém que é criança em casa? Tem que refletir, viu? Do que ele está comendo e o que você coloca nessa lancheirinha aí para ele comer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta falando agora sobre alimentação. Quem escolhe o lanche no intervalo, hein? Os pais ou as crianças? Se você tem filhos e faz a lancheira deles, tira um momentinho para fazer uma reflexão sobre o que você está colocando de alimentação para eles. Vamos dar uma olhada na matéria? Hora do lanche. Se dependesse do Guilherme... Colocaria um bolo, guaraná e o pão. Por isso, nesta escola estadual em período integral, a orientação é diversificar os alimentos. São 3 refeições, 2 lanches e o almoço. Não precisa nem falar que é a hora mais esperada, né? O cardápio é padronizado aqui na escola, mas os pais, por exemplo, podem enviar o lanche de casa, se assim preferirem. É nessa hora que muitas vezes a escola precisa intervir para que alguns alimentos sejam definitivamente eliminados das lancheiras das crianças. Os sucos processados, refrigerante, salgadinhos, e eles precisam de uma alimentação para que eles fiquem concentrados, para que eles não tenham dor de barriga. A dica é optar por alimentos integrais, sucos naturais e frutas. Nada de doces, salgadinhos e refrigerantes. E sempre que possível variar. Para a Isabela, uma delícia de desafio. No cardápio de hoje, pão integral, bolo caseiro, uva e suco de laranja. Os lanches são cortados e enfeitados. E a brincadeira atrai um ajudante. No fim, sempre volta vazio. Ela quer ver o que eu vou pôr no dia, o que vai ser diferente. E aí ela fica ansiosa para na hora do lanchinho, ela come direitinho, ela sabe que tá gostoso, que tá bonitinho. Essa é a minha preocupação, né? Que eles sejam saudáveis, porque é o mais importante. Felizes e saudáveis.
É isso, é educar, né? O paladar das crianças faz toda a diferença, principalmente no futuro. Né? A gente consegue se equilibrar melhor e não aceitar, ou pelo menos reduzir o consumo de certos alimentos. Bom, hoje a gente está com o Hospital Pio XII falando sobre como eles fazem os cuidados paliativos com os pacientes oncológicos e também de outros setores. O Pio XII, gente, é referência em oncologia e cardiologia aqui no Vale do Paraíba. E a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Por exemplo, doutora, eles podem acontecer só em casa? Existe essa possibilidade? Pode, com certeza. A gente faz, o cuidado paliativo pode ser feito em qualquer lugar, né? Então, no hospital, no ambulatório, como eu disse, né, também, e em casa. Muitas vezes tem equipes, mas daí tem que ter uma equipe preparada que consegue prestar os cuidados em domicílio. A gente faz assistência domiciliar mesmo. Então, tem gente que tem desejo, né, de até partir em casa e tudo, a gente consegue fazer todas as medicações, todos os cuidados necessários em casa. É possível. Queria tocar num ponto com você, que eu acho que é fundamental, que é a questão dessa, não seria assessoria, mas é o cuidado psicológico, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Realmente é necessário, né? Existe isso dentro do hospital também, né? Super, super. Tem psicólogos que se especializam nisso, então são direcionados tanto para o acompanhamento do paciente quanto dos familiares, né? E no Pio XII a gente tem o psicólogo Diogo, ele faz bastante esse trabalho lá, não consegue ainda fazer no ambulatório, mas dos pacientes internados ele dá bastante essa assessoria, né? Mas sim, com certeza, esse acompanhamento por toda, né, a trajetória da doença é super relevante, é super importante. Então, na verdade, ela começa desde o início mesmo? Desde o momento que a gente identifica que tem uma doença avançada, né? Por exemplo, o câncer que é mais fácil de dar o exemplo, um câncer que já tem metástases ou um câncer que é localmente avançado, grande, a gente que não consegue tirar, por exemplo, com uma cirurgia, já é um câncer que a gente tem muita coisa, né, de tratamentos oncológicos, de quimioterapia, rádio, mas que a gente sabe que não vai conseguir eliminar totalmente ele, já teria indicação. Mas tem gente que, por exemplo, que fica 10, 20 anos em tratamento oncológico sem perspectiva de cura, mas que pode ter o cuidado paliativo aí acompanhando por toda essa trajetória. Então, como eu disse, não é só na fase terminal, fase final de vida que a gente fala, pode ser por toda essa trajetória da doença. Uau! Tem uma perguntinha que acabou de chegar. Rafa, você consegue, por favor, colocar lá na tela? Boa tarde. Gostaria de saber da doutora se os cuidados paliativos ministrados no final da vida tem como um dos fundamentos a ortotanásia. Perfeito. Vamos explicar o que é isso, doutora? Ela trouxe um termo difícil aí que acho que nem todos conhecem. Então, o que é a ortotanásia? O orto significa direito e tanásia é a morte. Então, é a morte direito, é a morte adequada, a morte sem sofrimento. E sim, o cuidados paliativos é totalmente baseado nisso. A gente tem outros conceitos, falando de termo difícil, que é a distanásia. Seria o errado, né? Então seria, por exemplo, a pessoa está partindo, está morrendo e não tem nada na medicina que a gente vai conseguir reverter esse processo de partida, de morte, e a gente fica insistindo, então, fazendo procedimento, fazendo tubos e injetando medicações que não vão mudar aquilo e vai talvez só prolongar a morte, prolongar o sofrimento e prolongar a dor. Então a gente chama isso de distanásia. É o que a gente tenta evitar, a gente tenta fazer aquela morte que eles chamam de morte boa, que todo mundo quer, né? Que seja uma morte serena, em paz, sem sofrimentos. Então é isso que a gente busca, assim, no cuidados paliativos. Uau. Só para a gente exemplificar, por exemplo, o paciente que vai até o hospital e começa a ter os cuidados paliativos, qual que é a rotina dele ali? Vai para a consulta para, por exemplo, fazer a químio, mas também tem a consulta e o ambulatório. Tem o ambulatório. Exato, não é, como eu disse, não é só dos internados. O internado acaba acompanhando com um médico que está lá e já vai fazendo nesse conceito no sentido, o que o cuidado paliativo faz? Ele não só olha o câncer, mas ele olha a pessoa como um todo. Então, ele está sofrendo do ponto de vista psicológico. Por que comigo? Por que isso? Por que eu não mereci isso? Então, a gente trabalha isso, esse sofrimento existencial. Ah, não, eu tô com dor, então eu trabalho a dor. Eu tô com insônia, eu trabalho a insônia. Então, a gente vai trabalhando tudo. Não só, o foco não é na doença, no câncer, é o foco na pessoa. Então, o que está trazendo sofrimento é onde a gente vai atuar. Então, se o sofrimento é familiar, eu estou sofrendo porque eu sou uma pessoa jovem, eu estou com medo que eu vou deixar minha filha novinha, quem que vai cuidar dela? Então, a gente vai com assistente social, trabalha isso, entendeu? Então, é no todo, né? A gente sabe que o sofrimento não é só físico, o sofrimento é global. Então, tem o sofrimento espiritual, como eu falei, porque
Deus está fazendo isso comigo. Tem o sofrimento psicológico, que entra numa depressão, ansiedade. Tem o sofrimento físico, que é a dor, a ânsia, a náusea. Tem o sofrimento, então a gente atua em todas essas áreas do sofrimento. Gente, é por isso que o Hospital Pio XII não é só um hospital, eles trabalham muito e valorizam demais essa questão da humanização. Perfeito. E do quanto é importante, né, dos pacientes e dos familiares se sentirem confortáveis e tranquilos, mesmo num momento como esse. Tão difícil. Né? Faz toda a diferença no tratamento. Vamos agora para o mito ou verdade? Vamos. É assim, a gente coloca uma frase, doutora, e você vai me dizer mito ou verdade e explicar o porquê. Perfeito. Tá bom? Vamos lá então, Rafinha. Coloca a primeira na tela, por favor. Cuidados paliativos são exclusivos para os pacientes oncológicos. Essa eu já falei, hein? Não é só para os pacientes oncológicos, como eu te disse, para todo mundo que tem uma doença que é incurável. Então, pacientes cardíacos, renais, pulmonares, o HIV, demências, doenças neurológicas, todas que são progressivas, avançadas e que podem causar morte, as pessoas que têm essas doenças podem ser acompanhadas, têm benefício de cuidados paliativos. Então é um mito. Um mito, perfeito. Próximo então, vamos lá? Cuidados paliativos são para pacientes e também para a família. Perfeito, perfeito. A gente entende que ninguém adoece sozinho, né? Sempre quando tem uma doença grave, avançada, todo mundo está envolvido. Então a gente também tem essa abordagem para todo mundo. Perfeito. Ótimo. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá? Será? Sim. Diretor, sim. Eutanásia é um tipo de cuidado paliativo? É um mito, não. Tá? A eutanásia não tem nada a ver com cuidado paliativo e, como a gente falou, é proibida aqui no Brasil, tá? Então dá pra gente fazer o último mito ou verdade? Existe uma equipe multidisciplinar nos cuidados paliativos. Perfeito. É verdade. Dá pra colocar ali os psicólogos, que mais? Enfermeiro, nutricionista, TO, assistente social. Eu falo que eu tenho medo de esquecer alguém. A gente, programa ao vivo é assim, né? Mas todo mundo se sinta incluído, né? O médico, né? Todo mundo aí da área de saúde, a gente consegue. Dentista, nutricionista, todos abordam, podem ter uma especialização em cuidados paliativos e fazer parte da equipe, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. Pela sua participação, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui ao Falando Nisso. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até. Olha, um grande beijo para você. Amanhã tem programa ao vivo, com certeza com meu amigo Lucas Sanseverino. Um grande beijo, uma excelente semana para você. Tchau. Tchau.